sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Fala Zé, não é mesmo, meu papagaio de pirata, Roger Fieldmack, meu grande amigo, e eu tenho que dar uma nota de esclarecimento. Abre aspas. Meu pai perguntou, seu amigo, mas o que é essa história de papagaio de pirata? Eu falei, calma, pai, não é nada, é porque... Ele fica, ó, tá vendo, ó, na TV, ó. Toda vez você precisa explicar isso, Vanessa? Não, eu tô explicando para o meu pai. Seu pai você já explicou e ele deve ter puxado sua orelha de ficar fazendo isso. Então, aí eu falei, pai, fica tranquilo. O Roger entende a brincadeira que eu faço com ele. Entendo. Aí ele falou assim, é uma brincadeira? Eu falei, claro, pai, é uma brincadeira que eu faço com ele, por conta do... Ele não parece um papagaio de pirata? Diga aí. Mas hoje, voltando ao que interessa, Roger, eu vou falar com... Venha que eu sou da Penha. Penha que eu sou da Penha. Ah, falei primeiro porque hoje você que é da Penha, da região, vai conhecer um pouco mais de um dos empreendimentos mais, como podemos dizer, históricos aqui da nossa Zona Leste. Ah, vou te falar, apesar de ser um empreendimento relativamente novo, acho que tem aí 30 e poucos anos, né? Mas é um... Faz parte da nossa história. Da história, da eu história que construí o shopping e já dei spoiler. Já deu. Já deu. Fala aí, Roger. Bom, vamos passar para quem pode falar do Shopping Penha. Gustavo Salvanini, muito né? Bem, muito obrigada pela presença. Obrigado, Vanessa, Roger, é um prazer estar aqui, prazer falar com todos vocês. Espero ser um bate-papo gostoso, agradável, contar um pouquinho das novidades do shopping, esclarecer as dúvidas, enfim, estou aqui à disposição. Perfeito, seja bem-vindo. Muito obrigado. Vanessa. Oi, Roger. Vou começar, então. Vai permitir dessa vez? Permito. Hoje você está com a palavra, meu amigo. Vamos lá. Eu estava batendo um papo aqui com o Gustavo em off, né? Dando início aqui à nossa conversa. E o Gustavo falou que veio do interior aqui de São Paulo. Ele é paulista, mas ficou gerenciando outros shoppings no interior, né? Conta um pouquinho sobre isso para nós, a sua trajetória aí. Bom, então vou começar lá de trás, né? Isso. Eu, na verdade, não comecei nesse mercado, eu tive outras ideias e fiz administração com ênfase em comércio exterior, acabei indo para o mercado financeiro. Então, trabalhei em bancos durante quase 10 anos, e aí, por um acidente de percurso, acabei indo administrar condomínios, e eu acho que foi diria, a porta de entrada para o meu mercado de shopping center. Tem algumas similaridades entre um mercado e outro. Acabam ambos tendo condôminos, cobrança de condomínio, às vezes de aluguel, né? E aí acabei entrando nesse mercado no finalzinho de 2009. Como você comentou, sou paulista, mas estava fora de São Paulo desde então. Então eu comecei em Goiânia, fui administrar o Goiânia Shopping, depois fui transferido para Londrina, então fui conhecer lá um pouquinho do Paraná. Aí acabei indo para o Nordeste, fiquei 1 ano e meio em João Pessoa, 1 ano e 9 meses em Maceió. E aí minha última mudança um pouco mais radical, acabei indo para Blumenau, então fiz... Ponta a ponta. Quase Oiapoque ao Chuí, né? Em Santa Catarina, um mercado diferente, um pouco mais bairrista, muito acolhedor para quem é barriga verde, como eles falam, não muito agradável para quem está vindo de fora, né? Os famosos forasteiros como eu. E aí acabei entrando na atual rede que eu estou, que é o Grupo AD, que tem mais de 43 shoppings aqui no Brasil. Começando pelo Tivoli, em Santa Bárbara do Oeste, que é essa última experiência que eu estava. Lá fiquei quase 8 anos e fiz um trabalho aí junto com a minha equipe, com o time da AD, com o time da Demol, que é uma das empresas do grupo. Recebi uma honraria, virei cidadão barbarense. Foi uma homenagem que eu recebi lá. Obviamente, a pessoa física recebe, mas é a jurídica quem faz o trabalho e tem muita gente por trás. Mas o representante legal acaba sendo congraciado aí com essa honraria, né? Então, algo que muito me orgulho e levo para o resto da vida, né? E aí, no final do ano de 23, rolou uma conversa de vir para cá. Os empreendedores são os mesmos, que é um fundo de investimento, que é a Red Invest. Eles são empreendedores do Tivoli e também do Shopping Penha, em ambos majoritários. Rolou uma conversa, né? Conversamos bastante, negociamos e vim para cá em julho do ano passado. Então, uma volta para casa. Não uma volta para casa na Zona Leste, né? Porque eu sou de outra região, mas
É uma volta para São Paulo, onde eu queria, desejava, e é um mundo novo para mim. Administrar um shopping em São Paulo é completamente diferente de todas essas experiências que eu tive. Imagino. Em termos de volume, demanda, comportamento, e isso a gente pode falar durante a conversa. Agora, uma curiosidade que eu tenho. Como é fazer carreira na sua área? Como que o profissional, a partir de que momento ele está habilitado para ser eu não sei, diretor, gerente, administrador, enfim, porque vocês trabalham para um grupo e geralmente esse grupo ele administra mais de um shopping. Sim. E aí cada shopping tem a sua administração. Uhum. E como que é para chegar nesse corporativo e fazer parte desse time, por exemplo? Existem algumas áreas que você precisa ser um especialista. Então eu tenho, por exemplo, um engenheiro que é gerente de operações do Shopping Penha, que é o Douglas, que é um cara técnico. O cara da segurança, que é o Givanildo, ele é um especialista na área de segurança, buscou especialização nisso. O meu cargo, ele é normalmente um generalista. Eu preciso entender um pouco de marketing, muito de financeiro, muito de operações, um pouco de segurança, muito de pessoas, enfim. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa com uma característica única nesse cargo. Normalmente as pessoas têm que saber um pouquinho de tudo e estar sempre se atualizando. Não pode parar de buscar informação, porque hoje a velocidade de informação é muito grande. E a gente precisa estar se atualizando sempre. O varejo ele é muito dinâmico. E hoje o tal do celular ele faz com que a velocidade seja maior. As pessoas hoje têm pressa, têm julgamentos. Então é um pouco isso. Eu como comentei, eu sou administrador de empresa, mas eu fiz especialização na área financeira, porque não dá para você não entender do financeiro sendo um administrador de shopping. Então, você precisa saber. Então, eu fiz MBA em finanças. Recentemente, eu fiz um de varejo digital, que é essa tão falada migração aí do físico digital. Se não se adaptar. E estou fazendo agora de inteligência artificial. Que bacana. Estou olhando, é um mercado ainda novo para a gente. Acho que vai transformar muita coisa. Não tenho medo. Eu acho que a IA vai tirar o seu emprego? Não acho que vai tirar. Não. Vem somar. Você precisa ter o conhecimento. Isso inúmeras vezes quando a Blockbuster ia tirar os clientes do cinema. Depois a Netflix. Nunca aconteceu. São nichos e públicos diferentes. São pessoas, né? E as pessoas querem interatividade. Mas o medo, porque não conhece, o medo do desconhecido gera muito. Gera muitas dúvidas. A gente tira da zona de conforto e aí o ser humano fala da zona de conforto normal, dele. Né? Normal. Bom, chegando nesse ponto, você veio para a Penha, né? Você falou do Sul é bairrista, é que você não viu a Penha. Né? A Penha é bem bairrista também, né? Penha. Como que foi essa sua chegada da Penha? Quando você veio aqui, você mesmo falou que na Zona Leste não é o seu berço, né? Mas o que você sentiu? Como foi essa acolhida e qual o seu sentimento aqui, a região leste, principalmente o bairro da Penha? Sem querer jogar confete, já jogando. Assim, eu fui muito bem recebido. Eu tenho um perfil de estreitar relações e não sei o que aconteceu para trás, eu gosto de olhar para frente. Se em algum momento houve uma relação comercial, profissional, que em algum momento travou, eu reabri essas portas. Né? Então, em todos os lugares onde eu fui muito bem recebido, acolhido, percebi esse bairrismo, mas é um bairrismo sem ser pejorativo, é um sentido de carinho. É verdade. O cliente abraça o shopping, é a extensão da casa dele. É uma cidade do interior. É verdade. É muito similar ao que eu tinha em Santa Bárbara do Oeste, mas com esse olhar mais de acolhimento, do shopping ser abraçado. As pessoas falam da gente com muito carinho. E a gente ouve muita história. Que quando eu fui pedido em casamento há X anos atrás, foi no Shopping Penha. Minha filha, a primeira vez que foi no cinema. Então tem coisas muito de carinho conosco, né? E é um bairro que é praticamente uma província, né? Muita gente. Eu estava contando para você em off, mas a cidade em que eu estava tinha menos de 200 mil habitantes, que é Santa Bárbara do Oeste. Como o shopping ficava bem na divisa, a gente juntava com a Americana, não dava 400 mil habitantes.
Aí quando a gente ia fazer aquele folder comercial, vendendo shopping, eu botava cerca de 500 mil pessoas. Então era Americana, Santa Bárbara, Capivari, Nova Odessa e Sumaré. Só a Penha tem isso aqui tudo. Então é muito mais para dar dimensão do tamanho do desafio. E com as características de um shopping de bairro cravado dentro de um shopping, né? Se você olhar uma imagem de um drone, por exemplo, você fala, não é possível ter um shopping ali. Mas tem. No meio de um bairro super residencial, ainda com grande potencial de crescimento vertical. Enfim, então é muito gostoso, assim, tô adorando. E a localização geográfica dele também é muito interessante, da Penha e do shopping, né? Porque a gente tem ali a Basílica, né, que tá ali no topo, tem a igreja antiga, a igreja velha da Penha, a igreja dos pretos velhos, é isso? Eu esqueci o nome, daquela igreja que ela é... É um bairro bem tradicional. Que tem lá onde... Você foi lá já? Ainda não. Na Basílica já fui. Na Basílica, aí tem a igreja antiga. E tem a Nossa Senhora dos Homens Pretos. Gente, vocês me perdoem se eu estiver falando errado. E se alguém souber, escreve aí nos comentários. Eu esqueci o nome realmente. Mas ela é incrível. É uma capelinha que tem lá na praça onde tem a feira de... A feirinha lá, gente. Já sei qual que é, já sei. Nossa, me deu... Mas o nome eu não sei, exatamente. E aí tem um lugar para você acender as velas e é uma capela. Eu acho que é Nossa Senhora dos Homens Espíritos. Eu acho que... Então, assim, isso que você falou, se você lembrar da história, né, de tudo, como tudo começou, lá da antiga estação de trem, onde paravam os carros dos bois, onde a Maria Fumaça chegava, parava, então... É um entreposto comercial, a Penha, né? Do centro para a Penha, né? Não existia esse negócio da Moca, Tatuapé, isso aí não, é centro Penha, né? Sim. E até hoje, eu não sei se ainda tem, mas tem uma ali perto de onde está construindo a nova estação, eu sei por conta das matérias que nós fazíamos com um historiador lá da Penha, que ele tinha até Francisco Foucault. Esse eu lembrei o nome e eu falei. Quando eu não lembrei, eu fiquei quieto. Isso aí. Esse cara é incrível. Esse você tem que guardar 2 horas para conversar com ele, porque tem muito conteúdo, história. E assim, ele fala com tanto amor. E uma vez eu fui fazer uma matéria lá no Centro Cultural que ele tem, ele ainda mantém esse centro. Sim. Gente, todo mundo... Vão lá, que incrível. E ele falou, Vanessa, ali descendo a rua, até hoje tem ali um resquício do que foi a parada do trem, aqui onde desciam os bois e não sei o que. Então, eu sou muito saudosista. Eu gosto muito do passado, mas a gente tem que projetar o futuro e seguir o futuro. E eu fico contente com essas lembranças e essas recordações que as pessoas empenham em guardar. Sim. Porque é um legado que você vai passando e quem chega se surpreende com o bairro da Penha, porque é isso, ele é por história. Sim. Tudo isso para dizer que eu gosto da Penha. Tudo isso para isso? Para isso, não é importante? Que bom, então, que bom. Tá vendo? É uma característica muito, cresci ali na Penha também. Peculiar do bairro, essa questão de uma história tão rica, né? Quando a gente conversa principalmente com as pessoas, vou dizer, mais maduras, a gente ouve muitas histórias do passado, do que era o bairro antes desse crescimento, o que era o terreno antes do shopping, a estação de trem, o mercado municipal, temos um mercado municipal lá também. Sim. Então, tem tanta história bacana. Eu ontem estive na paróquia conversando com o padre, nesse caminho de abertura de portas, para a gente ver se abraça a festa junina, a quermesse, o Penha Fest, que acontece em setembro, dizendo que o shopping também está de portas abertas, de repente a gente faz alguma coisa casada. E tem o aniversário do bairro da Penha com a imagem, né, de Nossa Senhora. Né, uma festa tradicional que tem na Penha é 7 de setembro, Roger? É perto do aniversário da... Sei que é em setembro, a data certa é por aí, enfim. Mas é algo histórico, porque tem a caminhada, tem a romaria, enfim. A Penha, eu acho que o bairro da Penha, a história é muito similar com a Moca. Sim, tem uma história forte. Eu acho que tem uma história muito forte na Zona Leste e do próprio morador. Sim. Como o bairrismo, né? Também da Moca também é muito forte. Sim.
Bom, mas o Shopping Penha hoje, né, há 30 anos atrás, ele está bem no centro ali da Penha, né, bem naquele miolo, né? E a gente estava até conversando aqui que lá vai muito o morador da Penha, né? Que é o frequentador mesmo do shopping, né? É um desafio isso para você, Gustavo? Sem dúvida. Eu acho que em termos de característica de comportamento do consumidor, desses shoppings todos que eu comentei que eu passei, é o mais diferente. É desafiador porque é um shopping que tem anualmente 13 milhões de pessoas passando. 13 milhões por ano? Em termos de número, é um número espetacular. Tá. Se você olhar outros shoppings concorrentes, eles não têm esse número. O que eu preciso é transformar esses passantes em compra. Fazer a famosa conversão. É outro desafio. Porque tem gente que atravessa a rua por dentro do shopping. Para quem não conhece o shopping, tem duas portarias cravadas, uma na rua Betari e outra na rua João Ribeiro, com um comércio de rua muito forte, e as pessoas cortam o caminho por dentro. Ou seja, essa pessoa não está indo lá comprar. Eventualmente, cheguei mais cedo, quero tomar um café, comer um pão de queijo, ou tomar um sorvete, está calor, comprar água, faz. Mas não é um hábito, né? Estou mais cortando o caminho. Então, esse número não necessariamente representa um número de venda. Então, nosso desafio é trazer mais atrativos para esse pessoal comprar. Outra característica, por ser um shopping cravado no coração de um bairro, a frequência do nosso consumidor ela é de 2 a 3 vezes por semana. Então, dificilmente esse público é atraído por uma novidade. Por quê? Porque ele vai tanto lá que ele está acostumado. Ele vai na Copenhagen, ele vai na Patrone Pizza. Ele tem o hábito de consumo. Então, ele não necessariamente será atraído por uma novidade. Vai chegar uma nova loja, esse cara não vem por isso. Ele já está fidelizado em outras coisas. É uma fidelização já do bem próprio resolvida. local, né? Da própria marca, né? Do shopping. Então, a gente precisa fazer com que mais pessoas venham ao shopping. Pessoas que não conhecem, pessoas dos bairros, das áreas secundárias, como Moca, Guarulhos. A gente olha, conversa com clientes, vê números das promoções. Tem muita gente de outros bairros que vem lá. Mas eu preciso melhorar. Preciso fazer mais isso. Arthur Alvim, Guilhermina Esperança, Patriarca. Porque tá perto. Hermelino Matarazzo, Matilde, né? Tem todo um entorno ali, tem todo um entorno. Aliás, um entorno muito próspero, né? Muito, assim, de muito... Quando eu digo próspero, eu digo de muito consumidor em potencial. Que está ali no entorno, eu vou de falar São Miguel Paulista. São Miguel Paulista ele não detém um shopping, né? E acaba tendo esse fluxo para a Penha, né? Que é caminho, né? Então eu acredito que deve ter, não sei se você tem esses números, mas acredito que de São Miguel Paulista deve ter bastante frequentadores do shopping. A pesquisa saiu, a gente fez uma pesquisa no passado, uma pesquisa muito parecida com aquelas pesquisas Ibope, com outro nome, até porque o Ibope não existe mais, que chama-se GEU, Grupo de Estudos Urbanos, que eles ficam no shopping um período fazendo perguntas. E essas perguntas nos dão subsídios para trabalhar em inúmeras esferas. Qual loja você desejaria que tivesse no Penha? Aí a gente pega lá o ranking das 10 mais desejadas por segmento, por alimentação, vestuário, isso, aquilo. E eu levo isso para o time comercial e falo, aqui, eles são de casa, vamos lá. É claro... Essa é o wishlist, né? O sonho nosso. O sonho. Mas tem lojas lá que você fala, não vai vir, aí você tira. Até porque são desejos pouco factíveis de serem realizados. Mas nos trouxe algumas informações, como dentro da área primária, quem é o cliente do Penha? Né? Óbvio que saiu majoritariamente o penhense. Mas saíram todos os bairros das pessoas que frequentam o shopping, quem ele considera que é a concorrência, quantas vezes por semana ele vem... As reclamações, saíram reclamações, então... É importante também. Vocês precisam reformar o banheiro, legal, vamos reformar. O shopping tem áreas escuras, poxa, vamos melhorar a iluminação, trocar por LED. Então tem tanta coisa, aquilo eu diria que é a minha bíblia. Eu conheço mais essa pesquisa do que o próprio bairro da Penha, porque todas as vezes que às vezes me fazem uma pergunta, eu vou lá, uma pesquisa grande, e consulto. Perfeito. Até para... me dá alguma informação para uma campanha, por exemplo. Com certeza. Até para criar uma campanha, né? Fazer uma campanha específica, algo do tipo.
Pra vocês terem ideia, eu tenho uma boa parcela do meu público 60 a mais. Continuam os cursos lá? Continua. Podemos falar um pouquinho do nosso Espaço Conviva. Mas eu tenho uma grande parcela do público 60 a mais. É um público fiel, é aquele público que vem 2 a 3 vezes por semana. Então, assim, se eu fizer uma campanha muito digital, eu estou indo na contramão desse público. Não significa que eu não posso sortear celular. Mas eu acho que o iPhone talvez não seja desejo desse cara. Entendi. Então, o que ele quer? Ele quer que eu faça talvez um sorteio tradicional, um sorteio de um carro, vale compras. Mas eu também tenho público jovem. O público jovem gostaria do sorteio do celular. Sim. Então é um pouco de equilibrismo, né? Esse prato com esse. E aí a gente não pode repetir nunca. A gente está sempre inovando. Olha um pouquinho a pesquisa. Essa campanha vai ser dessa forma. A próxima vai ter que ser diferente. E assim vamos. Dados é ouro, né? Eu acho que você não tem como confrontar os números, os dados, o que diz uma pesquisa. Existe aquele negócio do eu acho, né? Sim, vamos fazer por tal razão, por tal número, né? E até eu vou até ser um pouco previsiva, talvez por conta disso ocorreu a ampliação da praça de alimentação, vieram outras lojas, né? Aliás, veio uma loja, né? Uma própria academia. Academia, Smart né? Fit. Né? O próprio Sonda. Ele me contou uma loja que tem um restaurante. Outback. Que eu não sabia que tinha dentro do Shopping Penha. Entendeu? Eu sabia, isso é Roger. Mas eu não sabia. E eu acredito que muitos outros talvez não saibam, né? Por isso que é importante... E é grande, viu? É grande. Pegando o gancho do Outback, né? O Outback, o proprietário do Outback do Shopping Penha é o mesmo do Anália Franco. É mesmo? Olha que legal. Ele comentou conosco que ele percebeu que clientes que iam ao Outback do Shopping Anália Franco migraram para o Shopping Penha. Ou seja, são pessoas que moravam perto do Shopping Penha, que se deslocavam até o Anália Franco e agora não precisam mais. Perfeito. Por quê? Porque tem a opção desejada, preferida, seja qual for, mais perto de casa. Esse é o caminho. É a gente proporcionar cada vez mais atividades, lojas, entretenimento, lazer, vestuário, academia, para eu aumentar minha gama de oferta e o cliente poder visitar o Penha. E eu acho talvez até esse que não vá ao Penha há tanto tempo. E o que eu acho incrível é você poder estar no shopping, descer a escada e estar com um belo de um supermercado que é o Sonda. Que tem tudo ali. Então, você tem o estacionamento, você tem a conveniência de estar no shopping, tem a segurança, você faz tudo num local só. Eu acho que é a visão do novo mercado, né, que muito se discute, né, agora na NRF, que são as mudanças, o que o consumidor quer. E o consumidor, ele quer isso, né, Roger? Ele quer se sentir bem, ele quer se sentir confortável e praticidade, porque hoje o tempo está escasso. Sim. Vanessa, é bem isso, assim. Os shoppings tradicionais, até, eu vou dizer, década de 90, eles eram shoppings um pouco pasteurizados. Assim, praça de alimentação e lojas de vestuário. Outra de telefonia, etc. E foi aumentando um pouquinho a gama com aquela ideia de tudo que você quiser fazer num dia eu tenho que ter dentro de um shopping. Então, eu vou fazer uma compra no Sonda, pagar uma conta na loteria, comprar um presente para o meu filho, fazer um lanche e vou embora. Então, os shoppings começaram a ter uma oferta maior de serviços. Hoje em dia, e não é bem hoje em dia, aí eu vou dizer, nós estamos em 5, um pouco mais disso, 5 anos, começou um pouco de experiência. Então, assim, restaurantes com serviços. A palavra é experiência. Se você olhar, os shoppings começaram a ter menos lojas tradicionais e mais operações de entretenimento, de lazer. Tem trampolim agora em shopping, cama elástica. O boliche está voltando. Parque de diversões. Os restaurantes com mania de churrasco, por exemplo, do nosso shopping, tem uma área kids gigante. Tem pais com crianças pequenas que vão até o mania de churrasco talvez mais pelo brinquedo do que pelo próprio menu. Por mais que o Mania de Churrasco seja um excelente restaurante, mas... Sim, entendi. Minha filha tem 15 anos, né? Acabou de fazer, mas quando ela era pequenininha, eu escolhia qual eu ia para eu ter paz
ela ficar lá brincando e eu poder ficar tranquilo, respirando, porque antes eu revezava com a minha esposa. Eu tô na mesma situação. A minha tá pra fazer 15 e eu escolhi lugar, tem brinquedão, tem recreador, tem... Lembro bem disso. Porque senão você, velho... Eu não sei, porque eu não sou mãe. Mas, senão você não consegue. Você não consegue ficar naquele momento, né? E ainda dentro desse... Só finalizando o raciocínio, assim, crescimento de, não necessariamente lojas de pets, né? Mas de áreas de pet, de áreas... Você deixar o seu cachorro... Ter um espaço para ele tomar uma água. Tem um pet shop, mas tem que ter a área pet para você comer. A praça de alimentação tem uma área pet. Né? Tem pessoas que optam por não ter filhos, mas tem 1, 2 ou 3 cachorros, gatos, enfim. Então, exatamente. Essa transformação já está vindo aí... De quantos anos? Uns 10 anos para cá ou menos? Uns 10 anos. Mas intensificou mais nos últimos... Nos últimos anos. Eu acho que um pouquinho antes da pandemia começou, depois a pandemia, obviamente, mexeu com tudo. E as pessoas hoje têm a pesquisa aqui que acaba sendo... um outro tipo de oportunidade, né? Eu não tenho receio do digital, né? Eu acho que o Brasil ainda Também somar. É um continente diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que é muito forte. Ele tem malha ferroviária boa, ele tem rodovias boas. Aqui a gente não tem. O transporte e a logística aqui são terríveis. Aqui nós temos a criminalidade, então às vezes você faz uma encomenda e o caminhão é assaltado na rodovia. Sim. Aqui o brasileiro gosta do toque, então eu não compro um sapato pela internet. Tem sapato que eu uso 42, outro 43. Eu quero experimentar. Eu sou assim também. Então, eu não gosto de gente, eu acho que a oportunidade do digital... não que eu não goste de e-commerce, mas eu gosto de... Tocar. É isso, é um pouco... Assim. É latino, né? O latino gosta do toque, do abraço. Então, o digital, ele pode melhorar, acrescentar. Então, de repente, você pode vender pela internet e fazer uma retirada em um shopping. Aliás, é uma tendência, né? Aliás, o Penha já faz isso. Né? Tem até no estacionamento, tem um espaço ali, retire sua mercadoria, não é isso? Sim. Tem um espaço ali para retirar, não tem? A própria Centauro, por exemplo, você pode comprar em qualquer Centauro do Brasil e pedir para entregar na Centauro do Shopping Penha. Olha! Então tem lá os lockers, e aí você experimenta como você gosta. Eu comprei um tênis, de repente, estava passeando em Londrina, que eu já morei. E aí você estava lá de férias, viu, gostou, mas quero entregar em casa, não vou botar esse tênis dentro da minha mala... pegar espaço no bagageiro, retira quando chegar em casa. Eu acho que são tendências, assim. Eu acho que o varejista, cada vez mais, ele precisa se adaptar o tempo todo, olhar o que estão fazendo lá fora, né? Lá fora, normalmente, a NRF mostra isso. Estão fazendo, estão antes com tecnologias, etc. E está sempre buscando atender as novidades. Agora, não querendo polemizar, mas o Roger, como presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Itaquera, sabe desse embate aí, ou dessa coisa, porque o shopping veio para o meu bairro e destruiu o comércio de rua, não, porque o comércio de rua, porque o shopping, não sei o quê. Como o shopping vê essa situação? Eu acho que é um bom momento, né, para ouvir de um superintendente. Ouvir o outro lado. Ouvir o outro lado, porque eu acho que todo mundo ali transita com o mesmo objetivo, que é vender e atrair o consumidor. E pode se ajudar. Eu acho assim... primeiro que, naturalmente, um shopping dentro de um bairro há uma valorização imobiliária que não dá nem para medir, né? Se você é dono de um imóvel vizinho ao shopping, seu imóvel vai valorizar muito mais depois que o shopping inaugurar e maturar, etc. Né? O comércio de rua e o shopping eles podem andar juntos. Né? Talvez o lojista, e aqui não é uma análise de tamanho pequeno, talvez o lojista mais local, menos adaptado às tecnologias, talvez ele sofra um pouco mais, porque vai chegar uma loja com o mesmo mix dela, dentro de um shopping com ar-condicionado, segurança, estacionamento. Exatamente. Com as dificuldades que uma loja de rua tem, apesar de ter custo mais barato, porque é mais barato a loja de rua, IPTU é mais barato, mas eles sofrem um pouco mais. Então eu acho que é uma adaptação, eu acho que ambos podem andar juntos. Por exemplo, se eu sou uma loja de uma costureira, que tem um pequeno comércio em frente ao shopping, por que não fazer uma parceria com as lojas de vestuário e falar... Vende uma calça aqui e faz a barra lá fora. Sim. Por que não? Eu também tenho as lojas de corte e costura lá dentro. Sim. Mas dei um exemplo, assim. Sim. Então,
por exemplo, um boteco que vende o PF de segunda a sexta, né, o virado na segunda, a feijoada na quarta, provavelmente ele vai ter um nicho de público que eu não tenho lá dentro. Sim. Que é a comida rápida, baratinha. Então ele vai sofrer com shopping? Não é o mesmo público. O público do Outback não é esse. Você chegou no ponto, né? Eu acho que se debate muito o shopping, o comércio de rua, mas são públicos diferentes, né? Pode ser até a gente poder falar do público, vamos falar na pessoa, pode ser ter a pessoa que quando ela quer algo da rua, ela está indo para a rua, porque ela está certa, e quando ela quer algo do shopping, ela está indo para o shopping por causa da experiência, por aquelas outras questões. Então depende, e tudo isso envolve custos, né? Tanto para o consumidor quanto para o empreendedor que está atrás ali da loja. Mas eu acho que isso é muito diferente, né? Não existe um conflito direto. Até mesmo, eu escuto muito... eu falei porque ele, como presidente da CDL... Porque lá, assim, às vezes o Shopping Itaquera, Shopping atirou. Não tirou, porque são públicos diferentes, eu acredito. E outra questão, né? Melhore o seu serviço. Você quer saber um outro lado da moeda? O shopping já teve farmácia, isso é coisa bem antiga, não é? Sim. O Penha, e não temos mais. Né? E é um desejo. Nessa lista de desejos aparece... eu quero uma farmácia aqui dentro, talvez até por comodidade. Sim. Se você olhar ali na João Bettari, tem uma farmácia atrás da outra. Sim. Eu não tenho dificuldade em trazer uma farmácia por conta da quantidade de farmácia que tem na rua, de frente ao shopping. Esse é o outro lado da moeda. Resumindo, o comércio de rua prejudica, entre aspas, cria uma dificuldade para um player desse. É claro que eu vou trazer uma farmácia em breve. Sim. A gente está conversando com algumas... Mas a farmácia, hoje em dia, ela não vende venda de aspirina. Ela vende do cosmético. Vende tudo. Hoje farmácia tem. Tem tudo. Precisa ver o que não tem hoje em dia. Não chegamos no padrão americano ainda. Aliás, tomara que não, né? Porque parece um Walmart pequeno. Sim. Mas quando você entra num shopping, aí eu tenho lojas que vendem os mesmos cosméticos que tem numa farmácia, muito mais baratos, porque eles são... varejistas especializados nisso, e aí a farmácia acaba falando, não, nesse shopping ainda não dá para entrar. Mas enfim, esse é o outro lado do copo, talvez meio cheio, meio vazio. Sim. Ou seja, tanto o comércio de rua, quanto o comércio inserido dentro do shopping, eles têm as suas particularidades, os seus problemas, as suas... Enfim, cada um tem... Não é um mar de rosas, nem para um lado e nem para o outro. Eu acho que tem um poder público olhando mais um bairro como um shopping dentro, em termos de policiamento, em termos de limpeza. Pegando um exemplo que aconteceu semana passada, não é tão perto do shopping, mas no acesso ao shopping existia aquela favela do Sapo. Certo. Que é exatamente na divisa entre a subprefeitura Penha e Moca. Mas quando você bota no Waze, quero ir para o Shopping Penha, você passa ali. Então não é agradável passar para um local onde tem uma ocupação irregular, porque ela não é uma ocupação de barracos, é um pessoal que se alojou ali e acabou criando usuários de droga, isso tudo são informações, não opinião. E ela foi desmobilizada semana passada. Houve uma conversa com assistentes sociais, isso eu conversei com a Kátia Falcão ontem, a subprefeita, que me contou como é que foi esse processo. Então, estão reurbanizando aquela área, haverá um bosque, essas famílias foram levadas para outros locais de moradia, receberam um cartão auxílio, para não parecer que é uma coisa de despejo, de desocupação, até para o pessoal de direitos humanos aí ver que foi algo organizado, trabalhado, coisa de muitos anos. Mas é uma área que... vai ser revitalizada. Totalmente revitalizada, com valorização imobiliária, com certeza vai melhorar a frequência do local, as famílias vão ter mais segurança, né? Segurança normalmente é sensação de segurança, né? Então você ter um bosque, uma área agradável, arborizada, traz uma sensação de segurança. Eu acho que isso também um empreendimento desse tamanho traz. Agora, eu te pergunto, para quem conhece o Shopping Penha de 20 anos atrás, e deixou de ir no Shopping Penha, o que mudou no shopping? O que ele tem de novo? Conta pra gente, para as pessoas até, querem ir lá que eu quero saber. Olha, tem isso, ó. Eu mesmo, o Roger mesmo falou que não sabia do Outback. Ou o que vai mudar também. Quais são os planos? O shopping está em constante evolução, transformação. Está bem diferente mesmo. Inauguramos ano passado
18 lojas. Então, há um processo, um shopping que vai completar 33 anos em outubro. É natural que haja uma requalificação de mix, né? Algumas lojas saiam, outras permaneçam, mas sempre que a gente siga esse caminho que eu comentei até aqui de trazer novidade, enfim. Então, é uma mudança constante de trazer novidades. Temos um cinema com 6 salas, todas elas Stadium. Temos um kart que inaugurou no final do ano passado. Olha, isso é novidade, hein? Olha, e você gosta, hein? Gosto, mas já fui melhor, né? Meu lógico, agora você não tá me ajudando. Tem o kart adulto e o infantil. É que ele não entra no carrinho. Não cabe. Eu já fiz o teste no piso G3, então é o último subsolo, um depois do Sonda. É o kart nacional e está sendo um sucesso, mas também muita gente não sabe, então aproveita aí para convidar. Olha aí, galera, você que gosta de aventura, de pilotar em alta velocidade, mas só no kart. É isso. Nossa, com juízo depois que sair do kart. Vai no Shopping P que tem novidade lá para você. Hein? E aí eu trouxe aqui, até para me ajudar e não esquecer de nada, as melhorias que a gente implantou nesses últimos 7 meses, né? Então, a gente revitalizou todos os lounges do shopping para o pessoal sentar com maior conforto. Todo o hall dos elevadores a gente colocou espelho, melhoramos o paisagismo, aparadores. Ótimo. Iniciaremos em breve reforma dos banheiros, que é um desejo, um pleito aí antigo dos nossos lojistas, clientes. E assim, é um caminho de amanhã ser melhor que ontem e sempre a gente modernizar o empreendimento. A gente não para, a gente está sempre olhando tudo que a gente precisa fazer e trazendo o melhor conforto para os nossos consumidores. E o que você está há quanto tempo lá no Penha? Desde julho do ano passado. Desde julho. Nesse curto período, o que mais te impactou? Falei, caramba, olha, que mudança já foi realizada aqui nesse setor, nesse ambiente, enfim, o que mais você fala assim, olha, o resultado está aparecendo. Não, a chegada da academia, como você comentou, ela era um desejo antigo e muitas vezes a gente acaba tendo uma certa dificuldade, talvez mais morosa, por não ter áreas suficientes. Então, às vezes chega um grande varejista, um investidor, quer abrir uma loja, eu preciso de 1.000 metros quadrados. E às vezes a gente não tem. Aí nosso desafio esse é o famoso problema bom. A gente faz o que a gente chama de xadrez. Eu faço uma realocação de lojas. Tá. Foi o que a gente fez com a Smart Fit. Eu não tinha espaço e eu tinha uma área no piso do Sonda, que é o G2, que tinha a Calunga. Então a Calunga deu ok para diminuir de tamanho. Olha que legal. Então assim, primeiro passo ok, Smart Fit aqui, Smart Fit deu ok, Calunga deu ok para mudar de lugar, onde eu ponho a Calunga. Então fomos na Americanas, me devolve um pedacinho? Ok. Marisa, mais um pedacinho? Diminuí 2 lojas âncoras, que viraram megas lojas. Que continuam grandes. Que continuam grandes. As megas lojas têm até 999 mil metros de área construída. E colocamos a Calunga nesse meio. Ainda conseguimos um espaço para entrar Daphne Presentes. Então, um xadrez aí que demorou mais de ano para se concretizar. Eu peguei o finalzinho dessas mudanças, as obras de todas elas. Isso é importante dizer, né? Que isso não é feito em um mês. Não, demora. Sim. Demora bastante e há uma conversa com todos os envolvidos para que a coisa aconteça e seja bom para todo mundo. E todos ganham, né? Porque todos trazer ganham. Por exemplo, traz academia, traz público, mais público. Sim. Então o Calunga que cedeu vai ter mais público. A Calunga e a Americanas diminuíram de tamanho e estão vendendo mais por metro quadrado. Perfeito. Isso eu ia falar, fica mais aconchegante. Sim. E a cereja desse bolo é a Smart Fit, que é um público segmentado. Né? Sim. A academia abre 5h30 da manhã e fecha às 11h. Ela tem, hoje é dia 24, ela tem 25 dias de funcionamento e ela já tem mais de 1.100 alunos. Olha, que louco. Então, eu tenho gente entrando no shopping 5h30 da manhã, saindo às 23h. Ou seja, já mudou. Que provavelmente não iriam ao Penha e podem ser novos usuários que usam a academia e fazem aquilo que eu acabei de comentar. Vou comer um negócio, vou fazer um serviço, vou ficar mais tempo aqui. Ou faço o inverso, vou lá, compro um presente, agora está vindo o Dia das Mães, compro um presente para minha mãe e desço
para malhar, é o combo, assim, de ter tudo dentro do mesmo lugar. Eu acho que a academia é uma virada de chave pra gente. Ainda mais a Smart Fit, que é uma academia aí tão desejada por todos. E o que nesse tempo, assim, que você bateu o olho lá no Shopping Penha, você falou, isso eu quero fazer aqui? Tem alguma coisa, assim, que você falou assim, isso vai ser muito legal eu fazer aqui, um projeto, tem um monte de coisa. Sim, uma que deve ser assim, ai, essa bateu Solta no um spoiler fundo aí do pra coração, ai, essa eu quero muito, muito trazer pra cá. Eu acho que tem algumas obrigações que todo shopping deve ter, né? De cuidar bem do seu empreendimento para... eu vou repetir bastante, talvez. Se tivesse uma contagem aí, eu vou falar muito de melhoria da experiência do consumidor, né? Mas eu preciso entregar uma experiência melhor em termos de ambiência. Então, eu preciso ter um ambiente melhor. Eu preciso ter um ambiente acolhedor. Então, um pouco dessas melhorias que eu acabei de falar, dos lounges, dos elevadores, eu preciso fazer com que seja um lugar agradável para eu passar mais tempo lá. E aí eu acho que talvez uma roupagem, né? Uma decoração, essas coisas Quando também. Quando você tem uma casa de 33 anos, ela precisa de reformas. Perfeito. Um encanamento, o sofá da sala que está com furinho, você põe uma manta. Adaptações. Então, existem coisas que vão ficando, e chega um momento que você precisa revitalizar. Então, é um olhar para um empreendimento de 33 anos, trazendo mais modernidade e conforto. Aí eu diria que a reforma do banheiro, por exemplo, é um bom exemplo que eu gostaria de voltar aqui um dia e mostrar as fotos dele. Com certeza. Já ou até mesmo nas nossas mídias, né? No Desenvolve Verso. Legal. A gente mostrar essa mudança, né? Bom, tá aberto as páginas para sempre estar falando do Shopping Penha. E outra coisa, eu tenho uma outra curiosidade, Roger. Diga. Porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Por que o shopping geralmente tem muita rotatividade? Por exemplo, porque a gente, há muitos anos, né, no jornalismo regional, aí a gente tem um superintendente, uma pessoa, aí depois mudou. Por que acontece isso? A curiosidade a gente estava falando no off, né, um pouco sobre essa rotatividade. Não podia falar no ar? Não, a gente estava batendo um papo do off dessa rotatividade, dessa mudança. É legal saber. Pelo menos pra mim. Responde. Assim, eu não tenho a receita desse bolo. Eu acho que... Eu fiquei 8 anos no último shopping. Você não é o padrão do que nós estamos falando. Eu fiquei pouco também em um desses outros que eu passei, fiquei menos, né? A administração que muda mesmo para renovar? Quando você tem uma rede, eu já trabalhei em redes que entendia que o curto prazo era vai lá, resolve, pronto, vamos para outra. Uma questão de metodologia. A dela busca muito a pessoa ficar madura no empreendimento. Eu não vou deixar nenhum legado se eu faço ficar um ano só. Aí vai muito da maturidade daquela direção, daquele grupo lá de empresários que cuidam. Eu vejo uma coisa, você conversou no início da conversa que você foi lá na subprefeita, você foi na OAB, você está vindo aqui. Tem todo um trâmite, né, quando você chega, né, que toma tempo. Sim. Que é você conhecer o local, conhecer as entidades do local, conhecer as pessoas, conhecer as lideranças, né? E se isso fica muito curto, quando você acaba de fazer isso, entra outro que tem que fazer todo o processo de novo, né? E acaba perdendo esse tempo e dinheiro. Na verdade, né? O shopping é um organismo vivo e eu tô aqui e ele tá rodando lá, né? Sim. Isso não depende do Gustavo. Existem pessoas e processos que funcionam. Ele acontece Mas sozinho. a cara do Gustavo eu não consigo dar no dia seguinte que eu entrei. Né? Sim. Então tem coisas que eu tenho um olhar muito comercial. Eu acho que o shopping precisa ter novidades o tempo todo. Eu sou muito curioso, eu busco, eu corro atrás. Legal. Eu tenho um olhar muito forte de uma veia de marketing também, então acho que a gente tem que ter eventos o tempo todo, shows até para trazer esse público que a gente está falando. Legal. Mas eu sou muito organizado, né? Então, assim, eu quero que o shopping tenha uma cara limpa, organizada, agradável. E se eu conseguir no Tivoli, com algum tempo que eu estava lá. Porque as pessoas precisam entender como eu gosto de trabalhar, eu entender como é o trabalho, porque não adianta chegar mudando tudo, Sim. porque não é o shopping do Gustavo, é o shopping dos empreendedores, com a administração da D, gerido pelo Gustavo e por um monte de gente competente.
Com pessoas, né? Você lidar com pessoas também. Né? Aí é que tá a resposta-chave. Por quê? Porque quem tá de fora entende que o shopping é um lugar onde tem um monte de loja, você paga ali um preço para estar ali, mas ele não sabe como que funciona todo esse backstage aí, como é que é estar no shopping, que tem um trabalho forte por trás, né? Eu falo sempre, assim, nas entrevistas que tem um pouco mais de tempo, eu chamo de um teatro. Eu abro as cortinas às 10 da manhã, fecho às 22 oficialmente, né? Ainda tem clientes que ficam no cinema, que ficam na praça de alimentação, mas eu fecho as cortinas. E aí é que a gente começa a trabalhar. Vem outra equipe. Porque eu não posso fazer um monte de coisa com o shopping aberto. Eu não posso botar uma escada no mall e trocar uma lâmpada. Ah, perfeito. Tem gente passando. Aí que o trabalho começa, então, né? A gente faz um checklist de iluminação, de banheiro. Lavar o banheiro é com shopping fechado. Entrada de mercadoria é com shopping fechado. De vez em quando a gente fecha os olhos para... resumindo, é 24 horas. É 24 horas. À noite eu tenho central de segurança com câmeras, tecnologia, olhando o empreendimento. É claro que a equipe do efetivo noturno ela é reduzida, até porque eu não tenho cliente, eu tenho serviço, mas o meu efetivo maior é das 10 às 22 e depois começa o show. Aí eu fecho a cortina e começa a bagunça. E é onde acontece o que precisa acontecer. A pintura, né? Por exemplo, eu não posso... proporcionar cheiro, né? Imagina você está andando aquele cheiro de tiner, não dá. Então vou pintar um corredor que está sujo, precisando de uma manutenção, então só posso fazer isso à noite e longe de terminar às 10 da manhã, porque das 8 às 10 às vezes ainda fica alguma coisa. Então a gente tenta ter esse cuidado para o cliente não perceber. Às vezes você vai hoje, vai amanhã, já tem alguma coisa diferente. Por isso que o shopping está sempre impecável. Isso. Tá sempre lá organizado. Você chega, tá sempre limpo. Tá sempre organizado, tá sempre consertado. Há um polimento do piso todas as noites. Todas as noites, uma enceradeira, faz o tratamento, polimento. Todos os andares, tudo. Um fluxo enorme, né, de pessoas. Sim. Não, muito bom. Vanessa, acho que a gente já chegou. Não, eu tenho que fazer uma pergunta. Eu quero saber das datas comemorativas, porque eu sei que tudo acontece um ano antes. Sim. Não é verdade? Você já sabe o que vai ter de Natal no PEN esse ano, não sabe? Sim. Então, viu? Tá vendo? Você é informada? Você é uma pessoa bem informada. Posso, antes do Natal, falar do Dia das Mães e Namorados? Pode. Lançamos né? Já estamos no Natal, né? Nossa, nasci de um mês. Nós já estamos falando sim do Natal. A gente fala muito antes, mas a campanha de Mães e Namorados é uma campanha unificada que dura 47 dias. Que legal. A gente, essa campanha escolheu uma promoção diferente que tem, além do sorteio de um carro, um sorteio de vales compras, até para eu olhar para esse lojista. Então, são 10 vales compras para gastar dentro do shopping. Legal. Então, toda semana eu tenho um sorteio. E o grande finale é o sorteio de um Renault Kwid Zen 0 km, cupons em dobro segunda, terça e quarta. Então, você pode comprar qualquer dia da semana, mas se for cadastrar de segunda, terça e quarta, você ganha 2 números da sorte. Legal. Então, é uma ideia de não beneficiar apenas um sortudo com o carro, mas sim 11 pessoas que vão ganhar o vale compra, gastar no shopping. Então, essa é a ideia dessa campanha. E sobre o Natal, por incrível que pareça, não estou escondendo o jogo. Não vem falar que você não sabe. Não, a gente sabe, mas há um dilema ainda sobre o tema escolhido. O tema, porque no último ano nós trouxemos um Natal muito bacana, muito lúdico, mas eu propus um desafio de trazer algo diferente, inédito, e eu vou ter a apresentação desse inédito na terça-feira. Eu tendo um ok, eu conto para vocês. Muito bom, aí. Viu? Eu provoquei. E conseguiu. Bom, não, só posso agradecer. Eu também adorei a conversa. Conversa muito boa, dava para fazer mais umas 2 horas de podcast. Vamos marcar outros, você... Daqui um tempo, né, você falar um pouco sobre o que já aconteceu, né, outras coisas mais do Shopping Penha. Fica aí para o nosso espectador, né? Espectador, você viu? Que coisa antiga. Foi longe. Pôs a idade, né, Vanessa? Fica aí o quê? O convite. Faça como eu, porque eu vou este final de semana no Shopping Penha rever o Shopping Penha depois de 20 anos. Né? Adorei. Porque eu fiquei na expectativa agora com essa conversa. Né, mas quando eu fui... Não, você eu não acreditei muito não, mas agora nele eu acreditei. Você eu não botei muita fé não.
Tá, mas agora, com o Gustavo falando, agora se assinou embaixo. Que bom. Eu Vocês vou viram, lá, né? fiquei com Vocês vontade viram. de ir, vou no Outback lá do Shopping Penha. Maravilhoso, eu fui E vou convidada conhecer pelo Gustavo. e vou fazer um videozinho, feedback ainda de como que foi essa experiência no Shopping Penha. Você Muito já bom. foi também, você vai de novo para ajudar a consumir. Eu vou, adorei. E é isso aí. Ó, vou te falar, tem, assim, as lojas, eu que eu gostei, os looks, os sapatos, os tênis, assim, você vê que o Shopping Penha tá na moda e super antenado com o que tá acontecendo. E antes de terminar, meu papagaio de pirata esqueceu da gentileza de dar a palavra para o nosso Não convidado. esqueci, eu ia passar agora, que ia você passar tomou agora? a frente, né? Não, mas você tomou minha frente antes disso, por favor, Gustavo. Não se incomoda. Ele é assim. difícil, Você vê quando né? muitos anos de amizade, sabe? Uhum. Aí dá nisso. Ainda bem que é uma amizade. Ainda bem, né, Já no Roger? último podcast eu falei que fale por você, Vanessa. Verdade. Bom, em primeiro lugar, agradecer pelo convite. Espero não ter falado mais do que devia. A gente acaba se empolgando aqui. É um assunto... Eu amo o meu trabalho. Eu acho que eu demorei até para migrar para o segmento de shopping, mas eu tenho muito prazer de trabalhar em shopping center. É uma rotina sem rotina, né? Cada dia é diferente. Então, acho que não sei se dá para perceber, mas eu gosto muito do que eu faço. Então, agradecer vocês, agradecer todo mundo que assistiu. Convidar para quem, assim como o Roger está há bastante tempo sem ir ao Shopping Penha, que venha conhecer as nossas novidades. Tem um xadrez bacana em andamento daqueles, Calunga, Marisa, Americanas, em andamento, que vai surpreender a Zona Leste. Uau! Mas ainda tem algumas costuras. Tá. A gente já começou há algum tempo e deve durar aí mais esse primeiro semestre. Eu venho contar aqui para vocês. Opa! Então, convido aí todos que estão assistindo para ir até o Shopping Penha, conhecer a Smart Fit, a Gelato Borelli, o Mania de Churrasco, todas as novidades que a gente trouxe recente. O kart. O kart é verdade. O kart Você surpreendeu. tem que ir, né, Roger? Fica aí também, vamos no kart. Gente, sensacional, Gustavo. Obrigado. Gratidão. Amém. Pela conversa, gratidão por ter nos recebido tão bem, todos os jornais lá de bairro, todos os veículos que estiveram presentes, que foram lá prestigiar o evento que vocês fizeram. E é isso, é todo mundo unido, todo mundo junto para fazer um bairro melhor, uma cidade melhor e uma Zona Leste uma melhor. Zona Leste melhor para todos nós que estamos aqui. E é isso, galera. Se inscreva no canal, sigam o Shopping Penha, sigam o Desenvolve Leste, sigam todo mundo e é isso aí, sejam felizes, que nós estamos sempre felizes, mesmo o papagaio de pirata aqui, ó, não querendo que eu seja feliz, mas eu sou. Esconder de você. Se esconde aí, Roger. Fui! Tchau, gente. Tchau, galera. Obrigado, Tchau.